E aí, seres? Tudo bem? No episódio de hoje, eu vou contar sobre como eu deixei de ser cowboy por ela, como eu deixei de ser workaholic e como eu superei o vício em trabalho. Então, eu estruturei esse episódio em 3 fases desse processo. Eu tenho uma colinha aqui embaixo, então pode ser que eu pegue essa cola aqui. Para quem tá me vendo, né? Para quem tá ouvindo, não faz diferença. 3 fases do tipo assim, como surgiu, como eu entendi que isso era um problema. Spoiler, pelo menos 4 anos de terapia só para entender que isso era um problema, tá? Mas esse é o meu processo, não quer dizer que vai ser isso para você também. Por favor, qualquer coisa, tudo que eu tô falando aqui é a minha experiência, o meu processo, é o meu caminho. E aqui eu decidi compartilhar coisas desse processo que podem ajudar no caminho de outras pessoas. Beleza? Então, 3 fases. Como surgiu o vício, a crise que eu entrei quando eu descobri que isso era um problema, e aí o que eu vou fazer da minha vida se eu não sei fazer nada além de trabalhar, e como que é a minha vida hoje, depois de ter superado isso como um vício de fato, como que eu cuido disso até hoje. E aí eu vou fazer alguns disclaimers aí ao longo da história, porque eu tenho uma realidade, né, uma história muito específica, como todo ser humano tem uma história muito específica. Mas assim, no meu caso, eu tenho o mesmo trabalho há 12 anos. Então, em 12 anos de trabalho, eu entrei nessa agência e era o trabalho dos meus sonhos, assim. Então, isso já é um ambiente bem diferente do que a maioria das pessoas está acostumada a ter, principalmente no ambiente corporativo, principalmente na área de marketing, que é a minha área. Então, eu quero compartilhar coisas que podem ser válidas, mas me considero mesmo muito privilegiada por ter tido boas pessoas ao meu redor e estar nesse processo, assim, perceber que trabalhar menos não diminuiu o meu valor, não diminuiu a consideração, inclusive só melhorou, porque aí agora eu tenho uma vida muito mais equilibrada, eu consigo trabalhar muito melhor, eu consigo fazer as coisas muito melhor, humor melhor, então, no final das contas, deixar de ser workaholic foi bom para a empresa também. Então, alguns disclaimers nesse sentido, né? E essa situação de que eu sonhava muito em trabalhar em agência, né? Então, em 2015, quando eu fiz o meu curso superior de marketing, era um tecnólogo em marketing, na verdade. Então, eu acho que no primeiro ano eu já, assim, eu fui indicada para um trabalho, mas já comecei a procurar um outro logo, porque esse primeiro estágio era em uma agência de viagens, não era muito o que eu queria fazer. Daí disso eu fui para essa agência que eu tô hoje e que eu entrei como estagiária de um dos antigos sócios. Então, quando eu entrei nessa empresa, eu entendi que eu tinha uma grande oportunidade porque eu tinha muito espaço para crescer. Então, o estilo da empresa também me favoreceu nesse sentido, sabe? Então, eu já era uma pessoa, já tinha um perfil de uma pessoa que faz coisas a mais. E aí, lá depois, na terapia, que eu fui entender que isso era um trauma de infância, né? Que é um traço de personalidade defensivo, de você entender que você sempre tem que pensar em coisas a mais, que o combinado nunca é suficiente, basicamente, né? Mas vamos por partes. Então, tinha uma grande oportunidade. Estava no lugar dos sonhos, assim, então, um ambiente super legal, num prédio super legal, num bairro super legal, então era meu sonho. Então, isso me faz também ter acho que um adendo na história, que dentro dessa agência eu nunca precisei trabalhar a mais. Eu nunca precisei trabalhar até mais tarde, nunca precisei trabalhar domingo, final de semana, igual eu fazia. Eu fazia isso porque eu queria,
Porque, enfim, e daí quando eu falo que levou 4 anos para eu entender que isso era um problema, porque na minha cabeça era só porque, tipo, eu gostava muito do trampo. Nossa, é o trabalho dos meus sonhos, tipo, e eles estão me dando muita oportunidade, não tem por que eu não me matar de trabalhar para conseguir ter isso aqui. E aí é o que eu falo, eu tive a oportunidade de construir isso numa empresa que me deu isso de volta. Não é todo mundo que consegue isso, não é todo mundo que tem essa oportunidade. É raro hoje, e é raro, né, cada vez mais raro, e era raro 12 anos atrás. Então, eu acho que isso também favoreceu um pouco esse cenário do tipo, vale a pena trabalhar muito, vale a pena trabalhar mais. Eu acho que isso contribuiu muito para a noção de vício, por ser algo muito prazeroso, porque eu não via sentido em fazer outras coisas se eu gostava tanto do trabalho. Então, todo meu tempo livre, né, entre aspas, eu usava esse tempo livre para continuar trabalhando. E aí eu falava que, meu, isso nem me cansa, sabe? Assim, eu tinha todo um discurso para defender algo que era um desequilíbrio, que era algo que, no processo da terapia, eu fui capaz de entender coisas que estavam desbalanceadas na minha vida. Do tipo assim, não tenho mais amigos, não vou ver minha família sei lá quanto tempo, não tenho nenhuma atividade que eu gosto, não sei onde que eu gosto de ir, não tenho um programa favorito. Então, estar em terapia durante esse processo foi algo muito fundamental que me ajudou a ver que eu estava nesse desequilíbrio. E aí vamos pensar assim, eu entrei, daí se passou uns 2 anos, aí eu, enfim, comecei a fazer terapia, os 4 primeiros anos foi isso. Então eu já estava 6 anos nessa mesma empresa, e aí começou a pandemia. E aí a gente começou a fazer home office em março de 2020. E aí eu fui para casa do caralho, né? Porque era praticamente morar no trabalho. Eu não tinha mais nem o trabalho de me deslocar, que para mim já não era um problema. Eu morava num bairro e a empresa é no ponto final da linha de ônibus que vai daqui até lá. Então é do outro lado da cidade. Eu fazia isso final de semana, 2 horas para ir para voltar, de boa, assim, achando top, achando legal estar nesse ritmo, porque eu era comprometida, porque não sei o quê. Então, assim, quando a gente começou a fazer home office, eu levei muito tempo para construir uma rotina que fizesse sentido e que me desse qualidade de vida e que eu não ficasse só passando de um quarto para o outro aqui, pulando do computador para a cama, da cama para o computador. E eu fiz isso por muito tempo e isso me custou muito em qualidade de vida mesmo, porque você. E aí eu comecei a entender essa noção do tipo, a gente precisa se recarregar, a gente precisa recarregar a energia que a gente coloca no trabalho. Então, assim, voltando para esse pensamento das fases, é esse o contexto em que surgiu o vício pelo trabalho. E aí eu entrei numa crise, na verdade, eu entrei em várias crises ao longo desse processo, mas principalmente me fazendo perguntas assim, tipo, cara, do que eu tô fugindo? Por que eu não consigo descansar? Porque aí, quando eu comecei a trabalhar menos, eu comecei a ter crise de ansiedade por não estar fazendo coisa do trabalho. Tipo, eu não conseguia descansar, mesmo que eu não precisasse estar trabalhando a mais. Os momentos que eu não estava trabalhando, eu estava tendo crise de ansiedade, porque eu não sabia o que fazer da vida, eu não sabia o que eu gostava, eu não sabia, assim, eu me senti extremamente incomodada de estar comigo mesma, de não saber o que fazer com o meu tempo, de não saber, de não conseguir relaxar, sabe? E aí o meu desconhecimento de mim mesma, nesse momento, também me trouxe muitas respostas. Eu entendi também que o trabalho em excesso era uma fuga de mim mesma. Porque eu estava sempre ocupada, eu estava sempre estressada, eu estava sempre cheia de coisas para fazer. E spoiler, não é spoiler, como é que é quando você fala que é tipo breaking news, sei lá. Eu continuo cheia de coisa para fazer, mas hoje eu tenho uma rotina que respeita o meu corpo humano, que tem uma necessidade que é descansar.
E isso está me fazendo viver muito melhor, que inclui trabalhar melhor. Então, eu entendi que esse desequilíbrio, eu entendi os lugares que eu estava tentando enfiar o trabalho para me satisfazer. E não estava satisfeita, porque quando eu não estava trabalhando, eu estava em crise existencial, porque eu não sabia o que fazer da vida. Então, essas crises, né, dessa segunda fase, elas foram importantes demais, porque aí eu comecei a me dar a oportunidade de entender, tipo, tá, então do que eu gosto? Depois que eu me separei, que eu comecei a morar sozinha mesmo, a partir de 2021, finalzinho de 2021, eu comecei a ter outras crises, porque daí eu fiquei sozinha mesmo. Antes disso, eu ainda tinha essa companhia e comecei a entender que tinha aspectos do nosso relacionamento que nem funcionavam mais, só que eu estava sempre tão ocupada, tão estressada, trabalhando tanto, que eu não percebia como eu era infeliz em várias áreas da minha vida. E isso trouxe um choque muito grande, né? Eu admiro muito a minha coragem de encarar esse processo, assim, tipo, cara, eu não quero estar num estado de estresse permanente e, principalmente, eu não quero ficar em crise quando eu não estou trabalhando, me sentindo culpada, que daí eu vou trabalhar esgotada no outro dia, não vou render do mesmo jeito, e daí vou querer trabalhar até mais tarde para conseguir compensar o que eu não consegui entregar de dia, e daí não vou conseguir. Então, é um labirinto, uma coisa que eu estruturei também para falar que eu cuido disso até hoje. Eu tenho uma rotina e combinados comigo hoje para me prevenir de ficar trabalhando até mais tarde. Porque eu continuo gostando muito do meu trabalho, eu continuo gostando muito do trampo, da galera, continua sendo algo muito massa para mim. Mas hoje eu entendo que se isso é valioso para mim, eu preciso me cuidar, e me cuidar inclui ter, sim, descanso de qualidade, descanso sem culpa, tá ligado? Eu acho que isso é o mais difícil, a gente descansar sem culpa. Eu tenho conversado muito com as pessoas ao meu redor sobre pequenos rituais diários que a gente pode fazer para se recarregar. E tem tanta coisa, sabe, no nosso dia a dia, tipo, às vezes você tomar um banho. Esses dias eu fiquei abismada de saber que tem gente que toma banho olhando no celular. Eu nunca vi isso na minha vida, mas, nossa, gente, isso é um problema seríssimo, calma aí. Mas sabe, você fazer alguma coisa que você realmente fique presente naquilo, seja tomar um café ou tomar um banho, ouvir uma música que você não ouve há muito tempo, ter um momento de recarga, sabe? Que seja brincar com seu cachorro, sair para dar uma volta, encontrar formas no nosso dia a dia da gente recarregar a energia que a gente coloca no mundo. Então, foi muito importante para mim entender esse processo, porque eu quero continuar trabalhando naquilo que eu gosto, eu quero trabalhar bem e eu quero que a minha vida fora do trabalho também seja boa, né? Não seja, eu não construa só em uma área da minha vida. Então, trazer isso para terapia foi o que me fez ver que eu não estava construindo nada nas outras áreas da minha vida. E aí eu olhei para isso e falei: não, tudo bem, eu quero construir isso em outras, quero construir a minha vida, estar presente em outras áreas da minha vida também, porque eu acredito que isso traria e traz mais equilíbrio para minha rotina. É algo que eu acredito que me deixa satisfeita de saber que existe um pouquinho de mim em cada uma das áreas da minha vida. Hoje eu tenho, né, uma série de hobbies, uma série de coisas da minha rotina que são exatamente esses rituais de recarga. Então, hoje, como resultado desse processo, eu entendi, por exemplo, por que eu não conseguia descansar. O que tinha a ver isso, o que isso tinha a ver com a minha criação. Então, os meus pais sempre trabalharam muito, minha mãe, enfim, trabalha até hoje, né? Não se aposentou, mas está para se aposentar. Então, o exemplo do trabalho sempre foi muito forte dentro da minha casa. Nós sempre fomos incentivadas
a sermos independentes, minha irmã e eu. Então a gente tem isso de ser uma questão honrosa, sabe? Você conseguir pagar suas próprias contas, você não depender dos outros para conseguir ter suas coisas e não desistir, dar o seu melhor e etc e tal. Consegui descobrir isso também na terapia, entendendo que as regras da minha vida hoje são diferentes. Que, ok, é ótimo esse exemplo que eu tenho dos meus pais, e eu posso carregar muito disso para minha vida hoje, mas precisa ser uma coisa equilibrada. Então, a partir desse processo, eu entendi que o meu descanso, ele é uma necessidade de um corpo humano e não uma recompensa. Voltando, fazendo esse link de novo com essa questão familiar, existe a questão do trabalho supervalorizado e o descanso desvalorizado. Então, não era bem visto dentro dos meus círculos o descanso ou você aproveitar para descansar. Imagina, os meus pais mesmo nunca puderam descansar direito, assim, sem perturbação na cabeça, né? Sempre muito preocupados, sempre muito envolvidos em muitas coisas. Então, eu levei muito tempo também para entender que eu tinha medo de descansar. Eu tinha medo de ser pega descansando. E isso foi algo que, como eu falei, a partir do momento que eu comecei a morar sozinha mesmo, isso para mim foi algo que eu precisei trabalhar também. De que se eu não respeito a minha pessoa como um ser humano, se eu não enxergo as minhas necessidades, eu não posso querer contar comigo mesma. Então, comecei a entender que o descanso é uma necessidade do corpo humano e que, mesmo que eu tenha esse trauma, digamos assim, né, de medo de descansar, hoje eu vivo uma realidade diferente. Hoje as regras da minha vida são diferentes. Hoje a relação que eu tenho com a minha mãe, principalmente, né, é diferente. E hoje ela valoriza muito o descanso, assim como eu, então a gente também está evoluindo nesse aspecto. Eu não sei se ficou fazendo barulho esse negócio que eu fiquei puxando aqui, peraí. A gente também evoluiu muito nesse aspecto, juntas, sabe? Cada uma no seu caminho, mas também entendendo que se a gente não descansar, a gente vai ficar doente e ponto final. A natureza não tem discussão, não tem envolver depois do descanso. É todo dia, é você se recarregar todo dia. Porque aí o que acontecia? No meu caso, eu conseguia trabalhar top de segunda a sexta, e aí nos finais de semana que eu não ia para o escritório, porque eu ia, né? Porque eu tinha chave, eu ficava em casa tendo crise de ansiedade e na outra semana tudo bem. Segunda-feira estava super animada e bora pro trabalho. Então, eu não tinha nenhuma forma de me recarregar daquilo tudo que eu estava fazendo no meu trabalho. E eu acredito que isso é uma das grandes causas de que a maioria dos profissionais sofre com burnout. Porque a gente está colocando muita energia e a gente não está se recarregando de nenhuma forma, a gente não sabe o que fazer para se recarregar. Tem uma palestra do Murilo Gun, que eu assisti só o comecinho, mas que ele fala, eu não sei se eu vi um trecho, alguma coisa assim, que ele diz que é para a gente se imaginar como se a gente tivesse um pino de tomada nas costas, e essa tomada é a natureza. Então, tipo, fazendo esse link de que a gente sempre consegue se conectar com coisas que são da natureza. Por exemplo, seres vivos, outros cachorros, a gente sente uma carga emocional positiva por se envolver com plantas, com água, com terra. A gente tem várias fontes de recarga. A gente pode ter mais fontes de recarga. E aí eu comecei a entender isso, tipo, cara, se eu não me der esse cuidado de descansar todo dia, primeiro, eu vou ficar doente,
e aí eu não vou conseguir trabalhar direito no trabalho que eu tanto gosto. Vou render menos, porque vou estar mais estressada. E aí eu entendi assim, tipo, primeiro, eu não quero viver desse jeito. Eu decidi que eu não quero estar sempre estressada, eu não quero estar sempre ocupada. É uma mudança de visão, sabe? Porque antes eu tinha a visão que era legal falar que eu trabalhei o final de semana todo. E achava que a galera ia me dar palminhas porque eu não tenho vida fora do trabalho, tá ligado? Tipo, é uma mudança de visão mesmo, de entender por que que eu tô fazendo aquilo. Essas perguntas que eu me fiz e que eu continuo me fazendo sempre em outros aspectos. Porque é isso, eu nunca me pediram para fazer a mais. E eu fazia mesmo assim, e aí eu entendi que isso era um desequilíbrio, com muita ajuda de muita terapia, para poder entender do que eu estava fugindo, o que eu gostava de fazer fora do trabalho, por que eu não conseguia descansar. Então, é um processo, é uma mudança de mentalidade. É querer me questionar, tipo assim, eu tô cheia de coisa para fazer ali que eu vou ter que fazer amanhã, que eu poderia estar fazendo agora. Por que eu não tô fazendo? Porque não precisa eu fazer agora. Porque eu comecei a entender também, tipo assim, cara, eu tenho 40 horas por semana para fazer isso aqui acontecer. Tipo, se eu não estou conseguindo fazer isso acontecer, fazendo essas 40 horas, não é eu sozinha trabalhando mais, não sou eu sozinha trabalhando mais que vou resolver qualquer problema. E aí eu comecei a entender, racionalizar algumas coisas também. Um dos acordos que eu tenho comigo mesma é que eu só me disponibilizo ou só me permito trabalhar depois das 6 da tarde, 2 dias na semana no máximo. E aí eu tenho que escolher muito bem esses 2 dias da semana. Geralmente é segunda e terça, ou terça e quarta, que são os dias mais movimentados. Só que daí qual que é a parada? Eu falhei muito até entender que o meu descanso era tão importante quanto o meu trabalho. Assim, eu tenho até vídeo antigo meu no TikTok de meme, assim, tipo, falei que não ia trabalhar até mais tarde e trabalhei até mais tarde. Ninguém vai pegar meu telefone. Pegaram meu telefone. Tá ligado? Então, assim, me perguntar sobre coisas, por que eu tô fazendo isso, do que eu tô fugindo, colocar esses limites, me perguntar por que eu tô fazendo isso. Essa pessoa a gente vai resolver qualquer coisa agora se eu mandar esse e-mail 8h30 da noite? Precisa. Isso era uma coisa também que eu fazia muito, assim, eu fazia muita questão de que todo mundo visse que eu estava trabalhando até mais tarde, assim, todo mundo, vou copiar o fulano no e-mail, ou vou deixar, vou só fazer uma atualização aqui para ficar registrada a hora que eu estava trabalhando. Eu fazia muita questão de mostrar que eu estava fazendo a mais. E aí, uma das coisas que eu entendi também foi isso, tipo, cara, se eu tô tendo que trabalhar, ou na minha cabeça, né, não é trabalhar 12 horas por dia que merece ser valorizado. Sabe assim? Tipo, não é trabalhar 12 horas por dia, 14, sei lá quantas, que vai fazer com que as coisas andem melhor. Eu só vou me esgotar, só vou me prejudicar para resolver as coisas no momento que eu preciso, porque daí no outro dia eu já tô toda arrebentada, não consigo fazer reunião direito, não consigo conversar direito, não consigo organizar nada, porque o corpo humano é limitado. Acabou, ponto, acabou. Tem que descansar. Fim de papo. Sabe assim, não adianta a gente querer discutir. E aí, assim, a humanidade vem sofrendo com sobrecargas há muitos anos. Nos últimos anos, a gente tem sofrido um pouco mais, principalmente por conta do home office, eu acredito. Então, é muita loucura, é muito trabalho na mão, muito fácil o tempo todo. E é difícil, foi difícil para mim, principalmente por gostar muito do trabalho. Então, eu tive que aprender a gostar de outras coisas e valorizar o meu descanso. Então, percebe? Foram vários pontos de um processo
que hoje me fazem vir aqui e falar com muita tranquilidade de que eu não abro mão da minha rotina de descanso, de que eu tenho várias coisas ao longo do dia que eu preciso para me recarregar. E não é porque eu sou fresca ou é porque eu sou um ser humano. Acabou. O corpo humano precisa se recarregar assim como qualquer ser vivo e qualquer coisa da natureza. Então, só que qual que é a diferença? Hoje eu me respeito o suficiente para fazer para mim pelo menos uma recarga por dia. Sabe assim? Eu não vou esperar fazer tudo para poder descansar. Primeiro, mais uma notícia quente, pauta quente. Não tem como fazer tudo. Não sei se alguém te falou isso, eu tô te falando isso aqui agora. Não tem como fazer tudo. Então, não tem como você querer descansar só quando você fizer tudo, porque você não vai descansar nunca se você se ficar colocando essa condição. E outra coisa, descansar não é dormir. Eu aprendi isso também. Porque era isso. Eu saía do trampo, na sexta, eu dormia o final de semana inteiro, quando não estava chorando. Daí chorava, daí dormia, daí chorava, daí dormia. Então, assim, não é dormir muito ou dormir todo o final de semana. Não são só essas coisas que nos recarregam, sabe? E aí, enfim, eu também entendi depois que essa questão do sono também era uma fuga, né? Claro. Enfim, muitos anos de terapia, não é verdade? E hoje eu me respeito o suficiente para entender isso como parte de uma vida equilibrada. Eu me respeitar o suficiente para colocar um limite na minha quantidade de horas de trabalho, que é eu sou a única pessoa que precisa, tipo assim, que tem a possibilidade de decidir isso. E sempre foi assim, tipo, eu posso decidir continuar trabalhando. E isso é uma coisa que eu cuido até hoje, que é o que eu falei, tenho os meus rituais, tenho os meus combinados e tenho a minha rotina. E eu sei que se eu não seguir essa rotina, eu vou trabalhar até mais tarde, 5 dias por semana, porque eu vou, tá ligado? Tipo, quando eu vejo já é 8h30, 9 horas. E eu tenho que ter uma disciplina comigo mesma em nome desse autocuidado. E aí, qual que é a parada? Entender que o trabalho que a gente faz muitas vezes a mais não serve de nada. É só para a gente mostrar para os outros que a gente está trabalhando até mais tarde. Ou porque a gente também está fugindo de algumas outras coisas da nossa vida que a gente não quer lidar. Nossa, eu tô quase chutando um copo ali. Então, é isso. Uma das coisas que eu entendi. Eu continuo tendo muita coisa para fazer, e o planeta Terra não acabou porque eu termino de trabalhar às 6 horas da tarde. Então, claro, hoje a gente já é uma empresa muito mais estruturada, que tem mais pessoas, o que justifica menos ainda eu trabalhar até mais tarde, porque, enfim, mais pessoas, as coisas têm que andar melhor, etc e tal. Então, o resumo desse processo, para mim, é esse aprendizado da recarga. E assim, cara, o corpo humano vai cobrar, tá ligado? Ele vai te cobrar. Se não é agora, é em algum momento. Porque não é assim que as coisas funcionam. A gente só gastar, só gastar, só gastar e não colocar nada de volta. Aí a gente causa um esgotamento mesmo no corpo. E, enfim, é isso que tá acontecendo. E aí não dá pra gente esperar fazer tudo pra conseguir descansar bem, sem culpa. Tá ligado? Tipo, não adianta você ter todo o trabalho do mundo e aí você tem um dia de folga e aí nesse dia de folga você não consegue conviver com você mesmo porque tua cabeça só pensa em trabalho e daí, tô me sentindo culpado porque eu podia estar trabalhando. Nossa, eu fazia muito isso, assim, o tempo todo, tipo, nossa, cara, podia estar trabalhando. Porque eu não valorizava outras coisas da minha vida como eu valorizava o trabalho. Então, hoje eu valorizo, continuo valorizando o meu trabalho e eu acho que eu valorizo até mais no sentido de, tipo, quando eu estou nessas 8 horas, eu quero estar com a cabeça no trabalho, sabe assim? Tipo, eu não quero ficar dispersa ou pensando em várias coisas diferentes. Eu quero dedicar esse tempo para o trabalho. E eu só consigo ter esse nível de foco e de concentração e de presença
quando a minha vida está equilibrada, quando eu consigo fazer outras coisas, quando eu consigo recarregar a energia que eu quero colocar no mundo, que eu coloco nas coisas, conversando e fazendo e-mail, não sei o quê, a gente está o tempo todo entregando para o mundo e a gente não se recarrega. E aí a gente vai para casa do cacete, lógico, porque o corpo humano funciona desse jeito. E aí, beleza, aprendi isso e aí tive um outro processo para me aceitar e me respeitar como ser humano e entender que o descanso não é uma escolha minha. Tipo, não tem como eu escolher não me recarregar. Em algum momento isso vai me cobrar. E é assim, e ponto final. Então, existe essa questão do corpo humano, existe essa questão das minhas crenças, que eu fui lá depois, lá atrás, na casa da minha família, para entender por que, que eu não valorizava o descanso, por que, que eu tinha medo de descansar, por que, que eu tinha medo de falar que eu não estava estressada ou que estava tudo bem, sabe assim, tipo, é mais do que você não trabalhar. Porque a maioria das pessoas, não, desculpa, a maioria acho que não. A maioria é sempre complicado, mas assim, pode ser que existam outras pessoas que também se sintam culpadas por gostar muito do trabalho. Então, tipo, cara, não vejo sentido em fazer outras coisas da minha vida, sendo que no trabalho eu tenho retorno. Então, isso é muito viciante, né? Teve um livro que eu li, eu não vou lembrar agora qual que é. Se eu lembrar, eu deixo em algum comentário aqui. Que fala sobre o vício em urgências. Que as urgências do trabalho, elas acontecem de uma forma que quando você resolve, quando você entrega, tipo, um prazo que está muito em cima da hora e uma coisa que tem que resolver muito rápido e você consegue resolver, isso é muito viciante. Isso é mais viciante ainda quando a entrega é boa. Então, no meu caso, por exemplo, eu tinha o hábito de deixar as coisas para o último dia. Então, isso aqui é uma coisa, tem data de entrega, eu deixo isso aqui virar uma urgência, tipo, de hoje para amanhã ou no dia da entrega. E aí, essa pressão gera o meu melhor resultado, gera, tipo, a melhor entrega possível que eu poderia fazer. E aí, o feedback disso é muito foda. E aí, eu me sinto muito recompensada por esse esforço que eu fiz, que só foi possível nesse ambiente específico do prazo acabando. Então, o que eu estava lendo era justamente sobre o vício nesse ciclo. Que óbvio, eu me identifiquei na hora quando eu li sobre isso. Então, é algo que eu também tenho que tomar cuidado, porque é muito prazeroso. Eu gosto muito de fazer o que eu faço, com as pessoas que eu faço, do jeito que eu faço, resolvendo problema, entregando solução na mão dos clientes que estão acreditando na gente. Tipo, é super. Mas eu tenho um cuidado em nome de respeitar esse trabalho que eu gosto tanto de fazer. Se eu não tiver uma rotina de lazer, de descanso, de cultura, de arte, de qualquer coisa, de tomar o banho mais demorado, ou de, sabe, de ter a vida fora do trabalho, eu não vou conseguir render o meu melhor no trabalho que eu tanto gosto. E aí, enfim, a ideia é trazer uma reflexão com base na minha história. Pode ser que alguma das coisas que eu tenha falado aí te dê um gatilho. Pode ser que te dê algum gatilho. Mas os gatilhos são boas pistas, assim. Os gatilhos geralmente nos indicam para onde olhar. E o processo do autoconhecimento é isso: é você querer conhecer os gatilhos, é você querer melhorar, é você querer evoluir, expandir, amadurecer. Então, muito dos motivos que eu tinha para trabalhar até mais tarde eram relacionados à minha própria insegurança, sabe? Porque eu queria mostrar, porque eu queria me provar, porque eu queria que fulano pensasse isso ou que não pensasse aquilo. Não era um objetivo concreto de por que aquilo estava sendo feito. Eu estava fazendo porque eu não tinha nada melhor para fazer. Tá ligado? Então, assim, eu entendi que não era bom para mim não ter nada fora do trabalho, não ter para onde ir ou o que fazer ou com quem fazer. E hoje eu tenho esse aprendizado de que
A minha rotina de trabalho precisa ser equilibrada, eu gosto disso, então eu tenho que preservar que o resto da minha rotina funcione bem para que eu consiga trabalhar bem. Os meus rituais de recarga e combinados que eu tenho comigo mesma e estar de olho. Por quê? Porque é o que eu falo, se eu não tenho uma rotina e se eu não tenho esses combinados comigo mesma, a chance de eu trabalhar até mais tarde ainda é muito alta, sabe assim? Trabalhar final de semana, cara, é uma glória, às vezes, fazer isso. Ou em feriados, porque aí você não precisa fazer reunião e você rende e não tem interrupções. Então, sabe assim, eu preciso tomar ainda muito cuidado com a minha rotina e os meus hábitos para não deixar de lado outras áreas da minha vida para ficar só trabalhando. Então, todo esse aprendizado veio de um processo de autoconhecimento, de perguntas que eu me fiz, e talvez isso faça sentido para muitas outras pessoas, porque a gente sabe que existe uma crise de saúde mental no mercado de trabalho já, não é de hoje, ainda mais nesse mercado nosso de publicidade, de marketing e afins, que o trabalho está sempre em mãos, o trabalho está sempre chamando e sempre urgência e sempre não sei o quê. Se a gente não colocar esses limites, cara, a gente vai ficar doente, a gente vai fazer os outros ficarem doentes. Não é sustentável. Sabe assim, não é sustentável esperar que a minha equipe trabalhe 900 horas por dia e fique tudo bem. Não vai ficar, vai todo mundo para casa do cacete, inclusive você, se você fizer isso. Então, eu fui entendendo essas coisas, sabe? Eu fui entendendo que precisa existir limite, precisa existir a minha vida, a minha rotina, as coisas que eu gosto de fazer, precisa existir um bom rendimento, porque se eu não estou conseguindo fazer isso 40 horas por semana, provavelmente não é um problema de rendimento meu, pode ser uma sobrecarga, é o que eu falei. Eu não acredito mais que o trabalho que eu vá fazer vá resolver um problema, um trabalho a mais, né? Depois do horário, vai resolver um problema imediato. Geralmente são coisas que dá para fazer no outro dia. Só que aí a cabeça fica tão perturbada que você não consegue sair do computador, por quê? Porque você não tem o que fazer. Porque não tem para onde ir se não for para o trabalho. Então, é claro que você vai ficar trabalhando. Tá ligado? Trabalho é um lugar seguro. Para mim, pelo menos, sempre foi um lugar seguro. Eu me garanto, entre aspas, né? Tipo, aqui eu tô no meu território. Eu domino esse território meu da parte da minha carreira, da minha parte profissional. Só que é isso. É só isso. Então, durante muito tempo foi só isso. E para mim foi uma bênção enorme também poder ver isso como um problema e evoluir nesse sentido. E claro que isso me fez viver muito melhor. E hoje eu tenho também uma rotina muito melhor, eu tenho um rendimento muito melhor, eu consigo trabalhar melhor, me expressar melhor, colocar melhor a minha energia no mundo. É uma questão de equilíbrio. Então, desses traumas todos, né? Que é o que eu falo, alguma coisa você pode se identificar, você pode achar que é interessante também levar para sua terapia ou perguntar para o chat GPT, que eu sei que você está fazendo isso. Eu sei que vocês estão fazendo terapia pelo chat GPT, cara. Não pense que eu não sei, porque eu vejo dados na internet. Tente falar sobre isso, então, sabe? Tipo, tenho um vício em trabalho, não sei o que fazer quando eu não tenho que trabalhar. Você provavelmente vai ter que achar um hobby. E aí, assim, eu achei os meus hobbies, eu também visitei muitas coisas do que eu gosto, do que eu gostava de fazer quando era criança. Eu passei por vários hobbies diferentes, então eu fiz pintura, livro de colorir, né, que agora os Bobbie Goods, tipo Bobbie Goods, lettering, crochê, passei por várias atividades manuais até chegar no que eu faço hoje, que são as pinturas numeradas, que são telas. Não sei se você já ouviu falar disso. Que é o que eu mais gosto de fazer. Esse é o tipo de atividade que, tipo assim, cara, eu quero terminar logo as coisas que eu tô fazendo no trabalho para poder voltar para minha tela. Era esse o tipo de coisa que eu precisava.
para construir uma vida equilibrada, uma atividade que fosse para mim tão atrativa quanto o trabalho. Então, enfim, tenho a pintura, eu tenho lido muito, então a leitura também me traz benefícios além do conhecimento que eu estou tendo, né? Então me ajuda a estar mais focada, construir um raciocínio mais estruturado. E eu me sinto muito bem quando eu estou lendo, porque eu sei que se eu estou lendo bastante, eu estou menos no celular. Que coisa boa, né? Inclusive, eu já tenho uma outra ideia para falar sobre como eu me protejo de tecnologias no geral. Vai ser muito bom também. Perdi completamente minha linha de raciocínio, mas acho que também já falei bastante, né? 40 minutos, já dei a ideia, né? Já lancei a braba. Assim, quem quiser, quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça. Ah, Jesus Cristo! Cara, descansar não é uma recompensa, não é um prêmio. Se você for descansar só quando você conseguir fazer tudo, você não vai descansar nunca. E o corpo vai te cobrar. Precisamos descobrir o que a gente gosta de fazer. Eu tava falando dos hobbies, né? Precisamos descobrir. Você precisa descobrir o que você vai fazer do teu tempo. Tá ligado? Cara, se você não tivesse que trabalhar, você ia fazer o que da vida? Ficar o dia inteiro no celular? Caceta. Não! A gente tem que achar coisas para fazer, coisas que nos engrandeçam espiritualmente, coisas que nos complementem como ser humano, que nos recarreguem. A mensagem é essa. Precisamos achar coisas que nos recarreguem todos os dias, porque todos os dias a gente está gastando energia e colocando nossa energia no mundo. Beleza? Espero que tenha sido legal aí, que tenha gerado algumas ideias novas aí para você. Próximo episódio, não sabemos do que vai ser, porque ninguém sabe o dia de amanhã, não é verdade? E eu escolho o episódio na hora que eu vou gravar, de acordo com aquilo que eu tiver afim, ou se eu estiver trabalhando em alguma outra ideia. Enfim, queria muito falar sobre esse assunto. Espero que tenha sido uma ideia legal de ouvir. E é isso aí. Bora descansar sem culpa. Em nome de Jesus Cristo. Porque a gente precisa. Não tem outra saída, né? Se você é ser humano, você precisa descansar. Te contei uma novidade, né? Beleza, pessoal, chega. Eu vou parar por aqui. Obrigada mais uma vez. Até o próximo episódio. Tchau!